Estamos de volta com o Brasil News, que hoje recebe aqui ao vivo na bancada o secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, do estado de São Paulo. Muito assunto, falamos o quanto São Paulo é um polo turístico. Agora, secretário, qual que é o perfil do turista que vem para São Paulo? É interno, do Nordeste, é muito estrangeiro? Existe um perfil? Bom, São Paulo é a porta de entrada do Brasil. A principal porta de entrada do Brasil. O PIB do Brasil, né? Também. O PIB, o maior PIB do Brasil. São Paulo é a locomotiva do país. E em São Paulo, nós temos os 3 principais aeroportos do Brasil. E, como eu disse, a porta principal de entrada de turistas estrangeiros. Então, nós temos em São Paulo em torno de 46 milhões de turistas que se movimentam pelo estado no ano, equivale um pouco mais do que a população do estado. É interessante que a pandemia, ela posicionou o turista de uma outra forma. O turista, o cidadão, ele quer viajar. Mais do que viajar, ele quer viver experiências. E ele escolheu esse turismo de curta distância. E aí São Paulo leva uma grande vantagem. 46 milhões de habitantes. E quando nós somamos, Hermano, os estados limítrofes a São Paulo, nós estamos falando de 110 milhões. É um mercado consumidor potencial de 110 milhões de compradores de turismo. Secretário, eu sinto que a sua secretaria ela dá uma importância muito grande ao chamado turismo interno, não é? Além daquele, é claro, quem está lá na Europa, em outro país, quando quer conhecer o Brasil, eu imagino que a primeira ideia é ir vir a São Paulo, Rio de Janeiro, né? E deve ser realmente importante que a gente atenda bem esse público, apesar dessas consequências geradas pela questão de segurança pública, mas é um assunto que a gente pode chegar lá também nessa nossa conversa. Mas eu gostaria de destacar uma coisa mais recente, que nós estamos aí às vésperas de uma passagem de ano, não é? Que quando no chamado turismo interno tem bastante importância, porque chama muito a atenção do pessoal que quer fazer a passagem de ano no litoral, não é? Alguma ideia a esse respeito? A sua secretaria se prepara ante essa expectativa de termos aí uma passagem de ano junto ao mar? Claro. Eu quero dar um dado, irmão. Nós estamos falando desse turismo interno, desse consumo interno. E nós estamos trabalhando muito nessa promoção. Fizemos uma campanha juntamente com Visite São Paulo, uma campanha de mobilização com operadoras de turismo, promovendo o litoral norte, ajudando o litoral norte a se recuperar depois da experiência trágica que viveu no início do ano. Evidentemente, estamos também, na medida que promovemos o litoral norte, promovendo o litoral sul, promovendo o Vale do Ribeira também. E estamos, junto com a promoção nacional, nós realizamos 10 roadshows nacionais, nós também promovemos alguns roadshows internacionais, onde nós temos mostrado São Paulo, além essa São Paulo que é mais do que o turismo de negócios, que é o turismo corporativo, que é a praia, que é o mar, que tem, mesmo no interior, quando você fala de passagem de ano, os seus atrativos, como, por exemplo, Olímpia, que é bastante procurada nesse período, nesse momento, o Circuito das Águas, que é bastante procurado nesse momento. Nós estamos verificando, inclusive, nesse período de Natal, os municípios investindo no Natal. Eu passei agora recentemente por Olambra, Thalita do céu, eu fiquei absolutamente deslumbrado, não tinha vontade de sair de Olambra. É lindo. É verdade. Mas saí dali, fui para
a Serra do Itaqueri e vi que lá, por exemplo, em São Pedro, eles também prepararam a cidade para o Natal, estão preparando para o final do ano. A mesma coisa, Arujá. Arujá está, o secretário de Turismo de Arujá, Renan Lucena, craque. Facilidade é perto de São Paulo, Arujá praticamente. Mas São Arujá, Paulo, ali perto de Arujá, Guararema, então todo o estado de São Paulo, nós temos vários municípios se preparando para o Natal e se preparando também para o Réveillon. E a Secretaria de Turismo está promovendo, ajudando a promover esses destinos e a mostrar, não apenas para o nosso consumo interno, para o nosso mercado paulista, mas para o mercado nacional e internacional, as belezas de São Paulo e as oportunidades que nós temos em São Paulo para o final do ano. Secretário, quanto o turismo emprega no estado de São Paulo? O turismo representa hoje em São Paulo quase 10% do PIB do estado. Nós estamos falando de 270 bilhões de reais. Nós estamos falando de 2.300.000 postos de trabalho. São 800 mil, é um estoque de 800 mil empregos diretos e nós consideramos para cada emprego direto gerado no turismo, 2 indiretos. Nesse ano de 2023, nós estamos fechando o ano com mais de 55 mil postos de trabalho gerados pelo turismo. Mais uma vez, eu lembro que para cada emprego direto, cada um desses 55 mil, mais 2 empregos indiretos. Então, o turismo está onde hoje nós temos um ambiente com maior potencial de geração de emprego. À medida que o campo está cada vez mais mecanizado, à medida que a indústria está cada vez mais robotizada, está exatamente no serviço e no turismo o grande potencial para a geração de emprego. O senhor acha que pode deslocar esse serviço do campo, não é? Em função do maquinário, em função do desenvolvimento tecnológico para o setor de turismo? Sim, nós precisamos absorver essa mão de obra que o campo não emprega, porque ele se mecaniza e se mecanizará cada vez mais e terá cada vez mais tecnologia para isso, em algum lugar, em algum setor. E você tem, por exemplo, a construção civil absorve bastante mão de obra, mas você tem no turismo um grande potencial de absorver essa mão de obra e de geração de emprego. Secretário, o Nordeste, desculpa, o Nordeste é muito rico também em turismo, né? A gente vê aqueles resorts um do lado do outro com toda a estrutura que fala o inclusive e tal. Aqui o litoral é muito rico. Tem perspectiva de ter uma estrutura como é do Nordeste, de mais hotéis, mais estrutura para as famílias na parte do litoral? Claro. Bom, nós começamos lembrando que nós temos hoje resorts e hotéis que não devem nada a ninguém. São estruturas que poderiam estar, equipamentos que poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Além disso, São Paulo leva uma grande vantagem em relação ao Brasil, a nossa infraestrutura. As 20 melhores rodovias do país, onde estão? Estão em São Paulo. Eu falei há pouco os 3 mais importantes aeroportos desse país. O maior porto da América Latina. E o governador Tarcísio de Freitas, logo no início do governo dessa gestão, ele definiu que estaria investindo para que nós pudéssemos aumentar a nossa conectividade em São Paulo, oferecendo um maior número de voos e de aeroportos regionais. Nós estamos trabalhando efetivamente nisso. Ele, imediatamente, nesses 10 primeiros dias do seu governo, ele manteve uma política de redução de ICMS, de incentivo de ICMS de combustíveis para a aviação comercial, exatamente com o objetivo de, na contrapartida, oferecer esse aumento de oferta de número de voos e de aeroportos. E São Paulo está caminhando bem nessa direção. Nós temos, então, grandes hotéis de padrão internacional. Além do nosso litoral, além da nossa costa, nós temos os rios, nós temos as represas, nós temos um turismo náutico com potencial extraordinário. E nós temos a explorar ainda
e estamos entregando agora um plano estadual de turismo náutico, uma proposta ao governador. Nós temos um rio Tietê maravilhoso, um rio grande maravilhoso, nós temos um grande potencial em São Paulo. Roberto de Lucena, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, conversa conosco aqui no Brasil News, uma conversa ao vivo nos estúdios da Rede Brasil de Televisão. Nós vamos voltar com essa nossa conversa aqui logo depois do intervalo. Fique com a gente.